Por três grandes blocos de interesse, que são aqueles que estão mandando no país hoje. O primeiro, a quadrilha da Lava Jato, os políticos do A ao Z, que querem o fim da Lava Jato a qualquer preço e a qualquer custo. O segundo é um centro plutocrata do baronato brasileiro que quis controlar o orçamento público para gerar excedentes a qualquer selvageria e preço, onerando a população mais pobre, para gerar excedentes para colocar no saco sem fundo da dívida. E o terceiro interesse é estrangeiro. É petróleo, concretamente, e na sequência realinhar o Brasil para fora dos BRICS, onde nós tínhamos uma experiência de fortalecimento da soberania nacional brasileira que nos permitisse praticar transferências tecnológicas sensíveis em matéria militar, por exemplo, propulsão nuclear, satélite, essas coisas todas. Esses grandes interesses clandestinos todos se afirmam no Brasil com esse encontro entre um baronato que controla a grande mídia, dita nacional, e uma classe política que, por maioria esmagadora, apodreceu. Ô Ciro, a impressão que a gente tem é que o Brasil está sendo desmanchado. Você olha para tudo que é estruturante da nacionalidade brasileira e está sendo atacado. Queria saber se você também tem esse entendimento e que forças sociais nós podemos mobilizar no sentido de reconstituir a integridade do Estado, a integridade da nação. O Brasil está sendo desmontado porque a ideia é reduzir o Estado a uma dimensão mínima e desentranhá-lo de qualquer influência no domínio econômico para que prevaleça eternamente esse pacto rentista que hostiliza quem produz e quem trabalha. O país está se desindustrializando aceleradamente e a ferramentaria para reverter isso ainda está aí, mas ela está toda sob cheque. Então, há uma resistência no Brasil, ainda resta uma burguesia nacional muito desprestigiada, mas ainda resta, e o povo, especialmente o povo, tem que sair da justa depressão em que se encontra para dizer não à consumação desse desastre. Nesse primeiro momento, o avanço sobre a legislação trabalhista, o avanço sobre as franquias previdenciárias pretende enfraquecer dramaticamente os sindicatos e a organização dos trabalhadores. O desmonte da universidade, o desfinanciamento, pretende enfraquecer a luta dos estudantes. Os artistas e intelectuais estão sem locos, porque o Ministério da Cultura já teve 4 titulares em 8 meses, e não tem orçamento. A ciência e tecnologia também sofreu um constrangimento em que graves, interessantíssimos projetos que dão ao Brasil autonomia em algumas áreas técnico-científicas graves e estratégicas estão paralisando. Então, mas nós não podemos deixar privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES e a Petrobras. Essas 4 ferramentas permitem ainda que o Brasil amanhã, reconciliado pela força do povo na democracia, possa rapidamente reverter esse quadro. Ô Ciro, nem a ditadura atacou o movimento sindical, como esse governo vem atacando, porque desmonta a legislação trabalhista, a rede de proteção e ataca o custeio. Porém, o sistema S foi mantido intacto. Você considera que é importante ter uma fonte efetiva de financiamento do sindicalismo dos trabalhadores e de que forma? Claro, o Brasil tem um nível muito baixo de organização sindical. Isso não é por acaso, nós temos uma história autoritária. A história brasileira não é uma história democrática, é uma história violenta e autoritária. Nós agora acabamos de encerrar o mais longo período de vivência democrática da história brasileira, são ridículos 27 anos. Não é? E evidentemente que para você reverter esse quadro, que é essencial para uma sociedade civil energizada, empoderada, capaz de ser, pelas mediações legítimas, informada da trama dos poderosos, é um sindicalismo legítimo, forte, que não seja veio de transmissão de partidos, mas que seja veio de transmissão da base dos trabalhadores para os partidos todos, e isso exige financiamento. Então, evidentemente que ainda não está na hora de você autonomizar o financiamento como um ato voluntário de uma sociedade que está desempregada, com baixo nível de sindicalização e precisando fazer conta de centavo para dar de comer para os filhos. Evidentemente, isso é uma perversão que tem um só interesse: destruir a capacidade do povo se organizar. Ciro, eu participei de uma reunião dos metalúrgicos de Guarulhos ontem e toda a queixa é o desmonte da indústria, fábricas fechando, desemprego em massa. Como é que a gente redireciona o Brasil para gerar emprego? Em 1980, o Brasil tinha 1/3 da sua riqueza produzida na indústria. E tínhamos um protagonismo global em que nós conseguimos vender lá fora com suficiência para pagar aquilo que a gente não sabendo produzir aqui, compra de fora. Hoje, essa indústria reduziu a 8% do PIB. Ou seja, nós voltamos ao Brasil de 1910. E isso não é por acaso. Você tem os preços centrais da economia desalinhados, privilegiando uma espécie de consumismo populista
insustentável, porque o nosso modo de consumo é celular moderno, é câmera de moderna, é novos materiais modernos, é química fina dos remédios, e tudo isso está sendo importado. 80% do valor de um carro vem do estrangeiro e hoje o país está proibido de crescer por esse desequilíbrio estrutural. Qualquer crescimento que a gente faça, apresenta-se um buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro, isso provoca uma desvalorização do real, que provoca um aumento de preço, que provoca uma alta da taxa de juros, e esse é o filme que derrubou o Fernando Henrique e, lamentavelmente, também derrubou a Dilma. Nós precisamos reverter esse quadro. Basicamente, o país precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Isto não há de ser feito senão por uma enorme parceria lúcida, transparente, clara, entre um setor público energizado, saneado, com uma iniciativa privada convergente com essa estratégia, e a grande tática é reindustrializar o país. A pista, para começar, são 4 grandes blocos, não é, onde o país celebra quase 100 bilhões de dólares de desequilíbrio. O conjunto industrial de petróleo e gás, que estão desmontando, o conjunto industrial do agronegócio, não há razão para a gente importar 40% dos custos de produção da agricultura mais potente do mundo, o complexo industrial da saúde, só o governo federal vai gastar 17 bilhões de dólares gerando emprego e renda na Europa e na China, e o complexo industrial da defesa. Já são bilhões de dólares que a gente gasta importando praticamente tudo, usando o GPS americano para guiar a mira dos nossos canhões, o que é uma aberração, usando os satélites estrangeiros para fazer as comunicações militares sensíveis do país. Isso tudo são pistas de uma oportunidade que o país tem, porque o dinheiro já está aí, salvo no complexo de defesa, a tecnologia para esses setores é razoavelmente disponível para a nossa expertise. E há um mercado doméstico já importante que serve de plataforma, mas o Brasil tem que alinhar-se internacionalmente de maneira a exigir dos parceiros, por exemplo, no BRICS, um regime de preferências comerciais que nos permita ganhar escala global para esses setores, um regime de transferências tecnológicas sensíveis nesses países do BRICS às tecnologias que nós precisamos, e um mecanismo de financiamento rebelde ao Fundo Monetário Internacional, que nos impôs essa receita estúpida que praticamente dizimou o próprio capitalismo americano a partir da crise de 2008. E eu tenho uma psicologia em que a minha revolta se transforma em energia para lutar. Eu tenho muita vontade de ser o cara que vai unir os brasileiros para uma nova etapa da nossa história.